Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma noite abençoada para cada um. Deus possa abençoá-lo grandemente. Hoje nós vamos aprender um pouco da palavra que está escrita no livro de Provérbios, capítulo de número 9. E aqui nós vamos discorrer alguns versículos para o nosso entendimento. A palavra está escrita lá em Hebreus, que ela é espada de dois gumes. Então, que isso significa que eu vou aprender e você também vai aprender a palavra de Deus. Amém? Vamos começar aqui. Eu vou ler o capítulo de número 9 e você vai fazer uma reflexão. Eu tenho as minhas interpretações e cabe a cada um de vocês olhar para dentro de si e ver o que é melhor para vocês. Vamos lá, Provérbios capítulo 9, versículo de número 1. A palavra está dizendo lá: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Para que nós possamos ter um entendimento sobre o que é sabedoria, nós temos que fazer uma reflexão sobre as 3 verdades que a Bíblia nos apresenta. A primeira verdade é o próprio Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda verdade é o seu Filho, chamado Jesus Cristo. Para o judeu, chamado Yeshua, e em latim, Hamashia, né? Em hebraico, né? Em latim chamado Jesus. Em latim chamado Jesus. E a terceira coluna é a coluna do Espírito Santo. Essas 3 verdades são a coluna da sabedoria. Para que nós possamos entender um pouco de sabedoria, nós precisamos respeitar essas 3 colunas. Sem essas 3 colunas, você jamais, de maneira alguma, vai alcançar a sabedoria. E essa sabedoria, ela não é uma sabedoria humana, ela é uma sabedoria divina. Sabedoria humana você conquista através de empenho, através de dedicação, através de busca, através do conhecimento do seu próximo. Sabedoria divina, você só encontra ela através de Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo. O primeiro versículo, nós vamos aprender que a sabedoria ela tem uma casa. Eu separei aqui no capítulo número 9 alguns versículos, e ele vai discorrer 12 versículos falando a respeito da sabedoria. Mas o caso é que o capítulo 8, o capítulo de número 1, que vai falar da sabedoria, o capítulo 2, o capítulo 3, vão discorrer também a respeito da sabedoria. A sabedoria, senão, é o próprio Deus. E o Deus é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então nós entendemos que o primeiro versículo vai falar de casa. O próprio Deus, ele habitou nas montanhas no Velho Testamento. Ele habitou na sarça ali, falando com Moisés. Ele habitou no tabernáculo, quando ele levou o povo para o deserto. Mas ele habitou também no homem, que através de Moisés, através de Abraão, Deus fez a obra de Deus. Através de Jacó, Deus fez a obra de Deus. Então, Deus se manifestou nos montes, através do seu poder. Ele se caracterizou ali naquele monte
o monte fumegava e ele saía fogo, né? E alguns ensinos aí eu falei sobre o fogo. No ensino de Deuteronômio, capítulo de número 5 e 4, eu falei que Deus falava num monte, né? E ele também falou através do seu espírito, através de anjos também Deus falava. Deus falava através do seu espírito no homem. Enfim, mas Deus procurou usar o homem, sempre usar o homem como uma referência para poder mostrar o seu poder. E o seu poder, ele precisava de uma casa. Essa casa, no Novo Testamento, se chama o nosso corpo, a nossa vida. Então Deus se manifesta hoje através do corpo do homem. Deus se manifesta hoje através do Espírito Santo. Então a sabedoria está procurando uma casa. Essa casa pode ser eu e pode ser você. Amém? Vamos para o versículo de número 2. O versículo de número 2, ele vai falar sobre sacrifício, vai falar sobre um banquete. Ele vai falar que a sabedoria preparou um banquete, né? Quando nós olhamos para esse versículo de número 2, nós lembramos daquilo que Jesus falou em uma das suas parábolas sobre o banquete, né? Sobre os convidados. Deus chamou os convidados para que eles pudessem receber o reino dos céus. Infelizmente, algumas pessoas estavam dedicadas o seu tempo àquilo que está sobre a terra, a matéria, né? O ganho do pão de cada dia, alguns afazeres da qual eles estavam empenhados, mas eles não queriam dar ouvido aos servos do Senhor e para o seu reino. E então o seu Senhor mandou os servos buscar as pessoas mais quebradas, as pessoas mais rejeitadas, as mais humilhadas para o seu banquete. E ele encontrou os aleijados, os coxos, né? Nesta parábola ele vai falar isso. Neste banquete eles participaram, mas ainda faltou gente. Então seu Senhor manda forçar aqueles que não queriam entrar no reino. Ele forçar as pessoas a ir, a querer participar do banquete. E aqui o próprio autor Salomão vai descrever com a sua pena, com a pena e com a tinta no papiro do Antigo Testamento, sobre a sabedoria que é o próprio Senhor, chamando as pessoas para receber o poder, receber todas as bênçãos de Deus. E muitas pessoas, né, infelizmente, não querem receber este banquete. Mas eu digo a vocês, vocês estão perdendo seu tempo, procurando a fantasia do mundo, procurando o dinheiro, a fama, o poder. São essas coisas que o inimigo ele tem te oferecido para você não ficar dentro do reino de Deus. Na verdade, quem segue a palavra, o próprio Salomão, ele foi o homem mais rico em sua época, foi o homem mais sábio, mais rico. Não houve ninguém mais sábio do que Salomão em sua época. E até chegar Jesus, que veio para mostrar quem era mais sábio e mais poderoso do que Salomão. E o povo respeitava muito Salomão por causa do templo, e ele edificou uma casa para Deus. O próprio Salomão edifica uma casa para Deus habitar, e a glória de Deus incendeu a casa, né? Esta é uma passagem que algum dia desses eu vou poder falar para vocês. Mas vamos focar nos versículos, porque tem muita coisa aqui que eu quero discorrer. Algumas coisas, né? Não muita, mas nós vamos aprender um pouco. No versículo de número 3, ele vai dar ordem às suas criadas para convidar das alturas das cidades, né? Então, aqui nós vemos um mandamento, né? As suas servas, para elas
buscarem, né, essas pessoas que queriam dar ouvido à palavra de Deus. Aí ele vem no versículo 4. Quem é simples, volta para aqui. E aos faltos de sensos diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Então, né, nós vemos aqui que o simples, ele deu ouvido à palavra de Deus. Eu e você, nós podemos se colocar no lugar de simples. Como nós estamos agora dedicados à palavra de Deus, nós estamos dando crédito a Deus e a sua palavra, para que Deus possa nos mostrar o discernimento para viver nesta terra, para que nós não possamos vacilar, né? Porque nós sabemos que o inimigo, ele tenta de alguma maneira embaraçar o caminho para o céu, embaraçar o meu e o seu caminho para uma caminhada do céu. Mas Salomão, ele está instruindo, ele está dedicando em mostrar para nós que o simples, ele vai alcançar a prudência. E algumas partes de Provérbios, ele vai dizer que o simples alcança a prudência. E a prudência, nós sabemos que é aquele homem que está verdadeiramente alicerçado à palavra de Deus. O prudente é o sábio. O prudente é aquele que ouve, é aquele que obedece, é aquele que se dedica à palavra de Deus e alcança as poderosas misericórdias de Deus e as bênçãos do céu e a graça divina. Amém? Eu já li o versículo 4 e fala aqui o senso, né? Aquele que tem falta de senso, aquela pessoa que é insensata, que está faltando equilíbrio, que está faltando entendimento. Você pode pesquisar aí no Google, né? Que aquele que não tem senso é aquela pessoa que não tem equilíbrio, que não tem entendimento, que não tem sabedoria de Deus. Falta de sabedoria, falta de entendimento. Mas ele está chamando. Deus está te chamando através da sua palavra. E a sabedoria de Deus, quando você quer obedecer, quando você quer traçar um princípio para alcançar a sabedoria, é o temor, é o respeito à palavra. É isso que nós estamos fazendo, amém? São 12 versículos só. Eu vou acelerar um pouco para que você possa ter um entendimento. Ele está dizendo aqui no versículo 6: deixe os insensatos e viver. Como nós acabamos de falar, né? Pessoa insensata, pessoa que não tem senso, a pessoa que vive em rebeldia, vive transgredindo a lei de Deus. Ele vive com o seu coração atormentado, com a sua mente atormentada. Ele não consegue ter um posicionamento de Deus, não consegue ter um posicionamento com a palavra de Deus. Ele vive a sua vida uns dias de escuridão, ele não consegue entender o que está acontecendo com ele, vive no seu coração dizendo os porquês da vida, não consegue entender todos os porquês, tudo aquilo que você não está conseguindo entender, está na palavra de Deus, está aqui, ó. Se você para um minuto, se você para alguns minutos para dedicar a palavra de Deus, você está alcançando joia. Você está alcançando ouro, você está alcançando prata. Talvez você está substituindo os valores. Talvez você está trocando os valores, está buscando mais a matéria do que a palavra de Deus. Talvez tenha um monte de gente te enganando, falando para você: não vai para a igreja não, que lá só tem roubadores, lá só tem charlatão, lá só tem aquelas pessoas que querem tirar o seu dinheiro. Mas em verdade eu te digo a você, que o próprio Deus teve que se despir da sua glória. Olha que interessante. Deixar, você já imaginou você deixar o seu trono, o seu palácio, para poder vir trazer uma palavra como essa para o ser humano? Para poder trazer um conhecimento para que o ser humano não entre num caminho da perdição da morte e a morte eterna, um caminho sem fim? Se eu fosse você, meu querido, eu seria agora um simples, como a Bíblia está dizendo aqui, ó, no versículo de número 4.
Quem é simples, entenda. Quem é humilde de coração, entenda a palavra. Coloca humildade, coloca simplicidade para poder ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você colocar humildade, se você colocar respeito à palavra de Deus, eu tenho certeza que o próprio Deus ele vai te exaltar com uma poderosa mão e com poder e com graça. Ele vai te colocar em lugares que nenhum homem pode te colocar. Talvez um homem te dê prata, talvez um homem te dê ouro, talvez um homem te dê um cargo, uma função, mas eu tenho uma coisa para você: o homem não pode te dar aquilo que Deus tem para você. O homem te oferece riqueza, poder, fama, mas o homem não consegue te dar o discernimento para você ser salvo. O homem não pode te dar salvação. Eu não posso te dar salvação, mas se você respeitar a palavra de Deus, Deus vai te dar o discernimento para você caminhar para um caminho de eternidade, um caminho que nenhum homem pode te oferecer. Amém? Olha lá. Deixa o ímpio, o insensato e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Versículo 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta para si, e o que censura o perverso a si mesmo se injura. Aqui ele está falando sobre a pessoa que escarnece a palavra de Deus. Como nós estamos falando, não tem como você alcançar sabedoria divina, sabedoria espiritual, se você é um escarnecedor. O que é o escarnecedor? É aquela pessoa que zomba da palavra de Deus, é aquela pessoa que se irrita quando Deus está falando, é aquela pessoa que não quer dar ouvidos à palavra de Deus, tapa os seus ouvidos, tapa a sua boca, tranca o seu coração, não deixa a palavra entrar em sua mente, e ele vive dias cruéis, ele vive dias de transtorno, e por causa da repreensão de Deus, ele quer afrontar as pessoas que falam da palavra de Deus. Talvez você está ouvindo uma palavra como essa, e tem pessoas tentando impedir de você ouvir uma palavra como essa. Tem pessoas tentando barrar você, para que você não chegue ao entendimento de Deus. Quantas vezes, muitas vezes eu já fui barrado, eu já fui tentado separado, porque estava pregando a palavra de Deus. Isso não só dentro da igreja, mas fora da igreja. As pessoas sempre querem desviar o foco de Deus. As pessoas sempre querem desviar o caminho da salvação, o discernimento que vai trazer luz para os seus olhos e lâmpada para os seus pés. Sempre. Por quê? Porque o que estão dentro das pessoas não é de Deus. Aquele que tem a palavra de Deus é de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus. Aquele que ama a Deus, que ama os seus mandamentos, que ama a sua justiça, que ama o seu juízo, que ama o próximo como a ti mesmo, esse tem Deus. Agora, em verdade, eu te digo, se você é um escarnecedor, se você é um perverso, que não aceita a repreensão, que fica simplesmente injuriado com aquele que repreende com a palavra de Deus. E a repreensão de Deus, ela é suave, viu? Porque o próprio Jesus falou que a repreensão dele, que o jugo dele é suave. O jugo de Jesus, a justiça, a repreensão de Jesus é suave. Agora vai para o mundo. Fica aí no mundo. Nesse mundo que te oferece riqueza, poder, fama, que te oferece tudo, mas não te oferece a palavra de Deus. Talvez você tenha o melhor cargo, talvez você é o bambambam da sua época, talvez você é o bambambam da cidade, mas está faltando Bíblia, está faltando temor de Deus, está faltando a glória de Deus, xarabacana manacai, está faltando a glória de Deus na sua vida, aleluia. Vamos, meus irmãos, adiante. Dá instrução ao sábio, olha lá, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Versículo 9 é aquele que escuta a repreensão, a exortação, obedece e ainda continua sendo mais sábio ainda. É aquele que coloca humildade no coração para dizer: eu não sou melhor do que meu irmão, e eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso de ouvir a palavra, eu preciso de ouvir o irmão dar um conhecimento, e continua sendo mais próspero ainda. Amém?
Então, nós vemos aqui que quando você aceita a repreensão, quando você aceita o direcionamento de Deus, você fica ainda mais sábio, você fica ainda mais almejado. Para que, irmão, ouvir a palavra de Deus? Tem muita gente que ouve, mas não consegue guardar, né? Como eu disse aqui, alguns ensinos que eu di no livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, onde Deus ele vai pedir para o povo de Israel guardar a palavra, cuidar da palavra, ser zeloso para poder cumprir. Então tem muita gente que ouve, tem muita gente que ele passa a ouvir a palavra, igual quando eu estava no mundo, eu ouvia muita palavra, mas não conseguia guardar, eu não conseguia romper o pecado. E a sabedoria de Deus, ele te dá para você romper o pecado, para você vencer as iniquidades, para você vencer o mal que afronta a sua casa, a sua vida. Talvez você está numa paz tremenda, talvez você está amaziado, fantasiado pelo mundo. O mundo, meu irmão, o mundo é um banquete, é um sacrifício. Porém, no dia que a porta fechar, a porta da vida, você vai querer voltar a viver, mas não vai poder mais. Você não vai poder voltar a viver, porque ao homem foi dado uma só sentença. Uma só vida foi dada ao homem. E se ele conseguir guardar os mandamentos de Deus e cumprir, zelar, para poder vencer a iniquidade, para poder vencer o pecado, eu tenho certeza que o banquete da terra não pode substituir o banquete do céu. O banquete do céu é muito mais melhor do que o banquete da terra. Talvez os homens estão te oferecendo banquetes aqui na terra, estão te dando tudo o que você quer. O mundo está fantasiado como circo, meu querido. O mundo está fantasiado como uma cena de festa, de bebidas, de drogas, de prostituição, para poder te enganar, para poder te levar a um abismo grande que você não vai poder voltar. Enfim, você precisa guardar a palavra de Deus. Vamos para o versículo de número... Olha lá. Dá instrução sábio e ele será mais sábio. Versículo 9. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. É o que nós estávamos falando. A prudência são para aqueles que têm a humildade no coração. A prudência é você conseguir equilibrar a justiça de Deus no seu coração. Equilibrar o poder de Deus na sua vida. A justiça te leva à prudência para você vencer, romper as barreiras que o mundo está te oferecendo. O mundo de pecado, o mundo de fantasia, o mundo de prazer, o mundo da prostituição, do adultério, o mundo da fornicação. O que o inimigo está te oferecendo é um banquete aqui na terra. Mas ele não pode te oferecer um banquete lá no céu que Deus preparou para os seus. Guarda o que você tem para se encontrares com o Senhor teu Deus. Porque a Bíblia estava dizendo que todo joelho e toda língua vão confessar e vão se dobrar diante de Deus. Toda língua vai se confessar e todo joelho se dobrará diante do Todo-Poderoso. Paulo escreveu em das suas cartas, você tem que voltar aos caminhos de Deus. Você tem que voltar a acreditar que Deus, através da sua palavra, pode romper esse pecado que está afrontando a sua vida. Amém, meu querido? Eu tenho certeza que este discernimento que você está recebendo hoje vai ser de longos dias para o seu entendimento, para a sua vida. E aqui nós vamos falar sobre a multiplicação de dias. No versículo de número 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Vai falar duas vezes de prudência. Vai falar que se você respeitar o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Espírito Santo, você vai conseguir alcançar, sabe o que? A sabedoria.
Para que sabedoria de Deus? Sabedoria de Deus para vencer o pecado. Sabedoria de Deus para você se der bem na vida. Sabedoria de Deus para você vencer as maldades. As maldades estão aí. Talvez você é uma pessoa de paz, você é uma pessoa que tem muito dinheiro e acha que o dinheiro vai resolver tudo. Você acha que as palavras que estão na internet vai resolver tudo. Você acha que as palavras dos iluministas vão resolver tudo. Mas a palavra da luz, você tem? A palavra do entendimento, a palavra que discerne o que é bom, o que é reto para você. A palavra que discerne que o pecado, ele vai te corroendo, ele vai te fantasiando, ele vai te dando folga, ele vai te dando uma falsa paz. Mas como eu falei, quando a porta da vida fechar, o que você tem preparado para Deus? O que você tem preparado para aquele que será todas as coisas, e aquele que é todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Deus, Jeová de Sidqueno, o Senhor bandeira nossa, Jeová Sabaó, o Senhor Deus da guerra. O que você tem preparado para Ele? Amém? Versículo de número 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. Olha aí. Para que a sabedoria de Deus? Para que o discernimento de Deus? Para que o conhecimento de Deus? Para prolongar os seus dias sobre a terra. Eu já vi jovem morrendo na minha frente, com 3 tiros no peito. Eu já vi muita coisa para poder te falar uma palavra como essa aqui. Para prolongar os seus dias. Muita gente nasceram, morreram. Muitas pessoas com seus poucos anos de vida morreram. Lógico que Deus permite no seu livre-arbítrio, mas Deus permite também que você faça uma escolha do céu, que você peça para Deus entrar no seu livre-arbítrio para poder discernir o caminho que é o certo, o caminho do céu. E eu vou terminar a palavra. Vai acrescentar os seus dias na terra. Ser sábio para ti mesmo, porque os escarnecedores vão suportar a si mesmos. Ser sábio para ti mesmo. Ouve a palavra do entendimento. Eu tenho certeza, meu querido e minha querida, que você vai conseguir chegar naquilo que o homem, que o inimigo, que o diabo, Satanás, os demônios não podem te oferecer, que é a salvação eterna. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu sei que essa palavra, Pai, chegou nos corações deste homem, desta mulher, e eu sei, meu Deus, que esta pessoa, meu Pai, também, meu Deus, adquiriu nesta noite, meu Pai, o entendimento, a sabedoria, para poder, meu Deus, repreender as forças espirituais do mal, repreender as forças espirituais, meu Pai, que tenta afrontar a verdade de Deus, que tenta afrontar a justiça de Deus. E então, meu Pai, diante, meu Deus, da tua justiça, que é a tua palavra, que o Senhor, meu Pai, vai colocando no coração deste homem, desta mulher, desta criança, meu Deus, o entendimento, a sabedoria, que o Espírito da verdade, meu Pai, possa te trazer luz, possa te trazer conhecimento, possa te trazer discernimento para você enxergar a verdade e a luz do Evangelho, e que através deste poder você consiga alcançar o fervor, a alegria no coração, para poder repreender todas as moléstias,
toda a perversidade que o inimigo tentou contra a sua vida, e que toda alma perturbada, todo o espírito atormentador, eu repreendo agora através da sabedoria de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através do Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo de Nazaré, no seu santo nome de Jesus, que esta pessoa possa ser alegre, possa ser poderosa na terra, e que o Senhor venha prolongar os seus dias, para que ele possa mostrar o poder, a graça de Deus e o conhecimento da verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, amém, aleluia, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Amém, glórias a Deus. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus.